A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Gostaria de estar compartilhando uma palavra do Senhor que se encontra em 1 Reis, no seu capítulo 17, do versículo 1, que vai estar falando sobre... E então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vamos ver até mesmo como um tema, né, que fala sobre cultivar um profundo relacionamento com Deus. É o que nós precisamos buscar todos os dias. Um profundo relacionamento com Deus. E a gente viu isso no profeta Elias. A tamanha intimidade que ele teve com Jesus, com Deus ali, porque a gente vai ver que o texto vai estar nos revelando, né, nos trazendo uma experiência e uma revelação que fala de intimidade e também de profundidade. E a gente vai ver que ele não fala de um relacionamento superficial, mas de um relacionamento íntimo. E aí já vê que o interessante é que, no entanto, o que nós queremos ter, né, é a autoridade, né? Mas a gente vai ver aqui que Elias tinha intimidade com o Pai primeiro. Elias tinha uma intimidade profunda com Deus, ao ponto de ele falar ali. E a gente vai ver que ele fala com os moradores de Gileade e disse a Acabe. E ele usa a autoridade que Deus deu a ele para falar. E o que a gente vê aqui, um ponto de aprendizado, é que a gente vai ver que o que revela nesse texto é a intimidade que o profeta Elias tinha e a profundidade que Elias tinha com Deus. A gente vai ver que ele fala de um relacionamento, não é aquele superficial, né? Mas um relacionamento... Pode tirar. Mas um relacionamento que fala muito além. Fala muito além disso. Fala de um relacionamento de profundidade. É algo que precisa ter de intimidade. E a gente já vê que Elias, o profeta, ele ensina isso. E a gente vai ver aqui que ele tem essa tão certeza ao ponto de falar que não iria chover, não ia crescer, nem ia ter nem orvalho e nem chuva. E a gente vai ver que isso nos fala de intimidade. E por isso que a gente vai ver que um relacionamento íntimo gera isso, a intimidade e a confiança. A gente vai ver que o interessante é que, entanto, o que nos requer que nós queremos, né, ter. Pessoas querem ter a autoridade de Deus, mas sem a profundidade no relacionamento com o Pai. E isso é impossível, porque a gente já vê que primeiro precisamos nos aprofundarmos no relacionamento com Deus para depois receber a autoridade espiritual. E a gente vai ver que as pessoas acham que é assim, que é simplesmente achar que a autoridade espiritual tem desde o momento quando estou na igreja, eu tenho autoridade. Não é bem assim. A gente vai ver que Elias ali está explicando e está nos trazendo um aprendizado que é totalmente diferente e nos dizendo assim, entenda, se você não tiver relacionamento comigo, não tem como você ter autoridade.
Se você não tiver a ligação comigo, a convivência, porque intimidade fala de convivência, fala de relacionamento diariamente. Não é aquele relacionamento que é só no dia né, não é só na quarta, na quinta, ou no sábado, ou no domingo, pela manhã, domingo pela noite. É diário. Independente se estiver dentro do templo ou não no templo. É diário. Por isso que nos ensina isso. Elias nos destaca a abrir a nossa mente, a entender isso, que a autoridade ela só vem mediante a intimidade com o Pai, o diálogo com o Pai. Como quer do Pai se não conhece? Como que quer ter autoridade do Pai se não conhece a voz dele? E é o que a maioria da sociedade, a maioria dos povos de Deus, né, confunde isso. Acha que simplesmente ter autoridade, eu sou da igreja, eu tenho autoridade de Deus. Não. Se você não conhece, se você não tem diariamente um vínculo íntimo com o Pai, não tem como ter a autoridade. E essa autoridade, ela é uma autoridade que tem a ter profundidade de um relacionamento com Deus. Porque é impossível querer ter uma autoridade sem profundidade de relacionamento. Aí já vê o que é o profeta Elias tinha essa comunhão íntima com Deus. Aí já vê que ele colocava a autoridade espiritual para dizer: não vai chover. E a gente vai ver que isso é um discurso que não será eficaz a mim e a você se não tivermos um relacionamento com Deus. Porque não adianta a gente dizer assim: o Senhor mandou te dizer que não vai haver morte. Mas você precisa ter essa autoridade. É uma autoridade que vai além. É uma confiança. É ouvir o que Deus tem. E a gente vai ver ali que Deus ele faz conforme o filho está apto, está sensível à sua voz. Então por isso que é óbvio que nós viemos a entender que não, para ter autoridade espiritual precisa de intimidade profunda, jejum, propósito, oração contínua. Por isso que a gente vai ver que se nós queremos realmente descobrir o seu propósito, nós devemos cumprir os seus objetivos, o que Deus tem, que nós devemos ter um relacionamento profundo com Deus. Aí já vê que eu e você não precisamos dizer como podemos conseguir isso, mas a gente vai ver que o primeiro meio, né, pelo qual podemos desenvolver essa comunhão profunda com o Senhor é na oração. Que a gente vai ver lá em Judas, no capítulo 1, no versículo 20, que vai falar assim: mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A gente que precisa entender que o cristão desenvolve o seu relacionamento com Deus por intermédio de Jesus, pela sua fé. E também praticando na oração constante, confiando na disciplina de Jesus. A gente vai ver que a oração conduz ao fervor espiritual, isso lá em Atos, capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Aí já vê que precisamos ter isso, precisamos criar isso, precisamos ter esse relacionamento com o Pai. Porque a gente vai ver que a gente precisa buscar isso no Senhor. Porque a gente precisa trazer isso para nossas vidas, porque aquele que mantém um relacionamento e comunhão profunda com o Senhor tem discernimento espiritual suficiente para perceber que Deus trabalhará e realizará os seus propósitos por intermédio deles, intermédio de nós.
Então, a intimidade traz isso, a confiança. Então, que nessa noite você possa estar buscando essa profundidade. Ah, Joel, mas eu tô na presença já há anos, eu tenho busco, eu oro de vez em quando. Mas você, para ter autoridade de Deus, ao ponto como Elias teve, nós precisamos de um relacionamento profundo. É um relacionamento que quando nós falamos, nós precisamos crer no que nós estamos falando, porque se nós não estamos falando, não é nós mesmos falando, é Deus falando através de nós devemos ter intimidade, discernimento, quando é Deus falando assim, pode falar que eu garanto. Pode dizer para esse povo que eu garanto, pode dizer para esse homem, para essa mulher, que não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter sepultura, não vai ter desgraça, não vai ter morte. Precisamos conhecer a intimidade e ser íntimo de Deus para que nós venhamos ter essa autoridade espiritual. Porque precisamos nos aprofundarmos no relacionamento com Deus para depois receber a autoridade espiritual. Bote um objetivo em sua vida em ter intimidade profunda com Deus. E o restante, você irá receber de Deus a autoridade espiritual. Primeiro tenha comunhão com Deus, para depois querer ter autoridade espiritual. Porque não tem como ter autoridade espiritual, mas não tem relacionamento com o Pai. Que ter autoridade espiritual, mas não ora, mas não jejua, mas não busca, mas não está sempre ali intercedendo, sempre na oração, sempre no propósito, sempre no jejum, sempre ali buscando a face do Senhor junto com os irmãos. Não existe autoridade espiritual sem propósito, sem oração. Que nós vamos nesta noite buscar esse propósito em oração, essa autoridade espiritual em oração. Busque autoridade, busque discernimento, mas principalmente busque intimidade profunda com Deus para depois receber a autoridade de Deus. Que você possa ficar nessa noite com essa palavra em nome de Jesus. Enfim. Dá beijo. Dá tchau. Pega a visão. Vai, filho. Pega a visão.